Os partidos políticos são a principal organização das democracias representativas. Pelo menos 100, 150 anos, são eles que ajudam a estruturar as escolhas dos eleitores. Definições sobre os partidos políticos não são fáceis, são muitas ao longo desse tempo todo, mas uma definição bastante simples, bastante minimalista, que pode servir bem em todo tempo e em todo lugar, é a ideia de que partidos políticos são grupos de pessoas que buscam conquistar o poder político por meio de eleições. Obviamente que isso nas democracias. Isso separa os partidos políticos de outras organizações, de outros grupos de interesse, né, que existem, obviamente, nos sistemas políticos. A gente pode dizer que os partidos políticos têm três funções fundamentais numa democracia representativa. Eles organizam e agregam interesses, né, que estão dispersos na sociedade. Então eles tentam dar vazão a esses interesses dentro do sistema político. A segunda função, muito importante, é conduzir os trabalhos legislativos, ou seja, auxiliar, né, na elaboração de leis, de políticas públicas e conduzir, obviamente, os governos. Né? É por meio de partidos políticos que os governos se organizam, que os governos acontecem. E, por fim, os partidos políticos, eles organizam a competição política. Eles são responsáveis por dar inteligibilidade para os processos de escolha dos eleitores. Se a gente imaginasse que não houvesse partidos políticos, né, se a gente imaginar que não haja, que eles não existissem, a gente teria várias pessoas competindo individualmente, seria praticamente impossível de organizar a competição política. Então os partidos políticos acabam tendo essa função fundamental. Os partidos políticos contam com estruturas organizativas distintas e as decisões podem ser decisões mais concentradas nas lideranças, né, que é um tema clássico da ciência política, a ideia de que a democracia no interior dos partidos é algo muito difícil de acontecer, ou podem ser decisões mais tomadas com as bases partidárias. Né? Nos últimos anos, os partidos políticos vêm sendo muito mal avaliados pelos eleitores, né? E muitos tratam isso como uma crise, né, dos partidos políticos dentro da própria crise de representação dos regimes democráticos. Como resposta a isso, os partidos têm tentado alterar um pouco os seus processos decisórios, ampliando mais a possibilidade de decisão para os seus membros ou até mesmo simpatizantes. Isso acontece por meio de primárias, por meio de eleições internas. Então, o que a gente tem são grupos de pessoas que se organizam para disputar o poder político por meio de eleições, e esses grupos de pessoas, obviamente, que vão constituir aí organizações, e essas organizações, como eu estava dizendo antes, vão sofrer alterações ao longo do tempo. O que provoca as alterações nos partidos políticos? Basicamente, a gente pode falar de dois tipos de pressões. Aquilo que a gente chama de pressões ambientais, que são pressões que estão no sistema político, né, no sistema partidário, e pressões internas. Né? Com relação às pressões ambientais, o que a gente tem é, por exemplo, uma grande derrota eleitoral. Uma grande derrota eleitoral faz com que o partido, né, repense suas estratégias, suas formas de organização, exatamente para voltar a ser competitivo. Quando você passa de uma condição de um partido de oposição para a condição de partido no governo, isso também é uma pressão ambiental, né, que te obriga a fazer uma série de compromissos, a agir de uma maneira distinta com relação àquela que você tinha antes. Com relação às pressões internas, isso pode acontecer por conta de uma mudança na liderança do partido, de um grupo, né, que ascende ao poder dentro do partido e que pode provocar mudanças. Então, geralmente o que a gente tem, né, são organizações, os partidos políticos, que estão constantemente sofrendo pressões
para se adaptar aos novos contextos que vão surgindo nos seus respectivos sistemas políticos. Há algum tempo se pensava os partidos políticos de uma maneira muito estática, né? Como se eles não mudassem. Hoje a gente entende os partidos políticos como organizações que estão em permanente transformação. Obviamente que essa transformação ela tem ritmos diferentes de acordo com as pressões e com a configuração das lideranças dentro deles. No jardim da política, meu bem, vamos passear. Chega nega morena, vem, vamos passear. No jardinzinho bonitinho, cheirosinho, formosinho da política. Meu bem, vamos passear. Chega neguinha morena, vem, vamos passear. Eu te dou beijo esquerdista na ponta do pé, você se irrita e diz que esta servidão capitalista